Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Shirley Botelho e vou acompanhar vocês aqui numa jornada pela história. Vem comigo ver o tema da nossa aula. E a nossa aula é a aula de número 58, que tem como título Escravo não, escravizado. E o objeto do conhecimento, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, Roma Antiga, Europa Medieval e África. Vamos lá! Na nossa aula, nós vamos fazer uma viagem pela história e explorar um pouquinho as diferentes formas de trabalho na antiguidade. Então, em diferentes temporalidades e espaços, é o que nós vamos ver sobre o trabalho. Então, como vocês podem observar, nós estamos aqui num cenário onde a gente vai observar aqui o trabalho escravo, a mão de obra escravizada. Esse cenário aqui vocês já devem ter visto, né? É um cenário de um engenho, onde pessoas eram colocadas na condição de escravizadas e desempenhavam essa forma de trabalho. Então é importante a gente lembrar uma coisa, isso aqui é muito importante, então prestem bastante atenção, tá? Por muito tempo, nós costumávamos falar a palavra escravo para nos referir a pessoas que não tinham liberdade e eram sujeitas à escravidão. Mas agora, com o passar do tempo e com novas análises, a maneira correta de se referir a essas pessoas é de escravizado. Por quê? Quando a gente fala a palavra escravo se referindo a elas, dá a entender que eles sempre foram ou que faz parte deles estar nessa condição. No entanto, eles foram escravizados, eles foram condicionados a isso, eles foram obrigados a trabalhar dessa forma. Por isso, escravo não, escravizado, então não esqueçam, tá? Então, na antiguidade, desde os primórdios das primeiras civilizações até a queda do Império Romano, do Ocidente, identificaram-se três formas de trabalho. A escravidão, caracterizada aí pelo trabalho forçado e compulsório, a servidão, que envolvia ali laços de dependência à terra e ao senhor feudal, e o trabalho livre, em que os indivíduos exerciam suas atividades com liberdade e autonomia. Então é de suma importância compreender as distinções fundamentais aí entre esses sistemas para a melhor compreensão da história antiga. Bom, vocês podem observar, nós estamos aqui num cenário diferente, fizemos uma viagem, retrocedemos aí no tempo e chegamos aqui à civilização egípcia, onde o trabalho escravizado era fundamental ali para a manutenção daquela sociedade. Então, a gente está observando aqui várias pirâmides, né, sendo construídas. Esse trabalho ele era desenvolvido por pessoas escravizadas. E um diferencial aqui da escravidão egípcia é que esses escravizados, eles pertenciam ao Estado, eles pertenciam ali a Faraó. E como mencionado anteriormente, a escravidão ela era comum em muitas civilizações antigas, como o Egito, que aqui estamos, a Grécia, a Roma, a Mesopotâmia, China, entre outras. Então, os escravizados eles eram usados para várias atividades, agricultura, construção, mineração e também no trabalho doméstico. A escravidão ela era frequentemente baseada em prisioneiros de guerras, dívidas ou nascimento. Um diferencial aí da escravidão antiga para a escravidão moderna, aquela que a gente mostrou agora há pouco, é que ela não se baseava numa questão racial. Então, qualquer pessoa, qualquer povo que fosse pego como prisioneiro ou tivesse alguma dívida, poderia tornar-se escravizado. E como a gente pode observar aqui no Egito Antigo, essas pessoas elas eram extremamente vigiadas, então era uma vigilância constante por meio de guardas ali de Faraó. Chegamos então na Roma Antiga, avançamos aí alguns séculos na história, para a gente falar também do trabalho escravizado nessa sociedade. A escravidão na Roma Antiga, ela desempenhou um papel fundamental para aquela sociedade se desenvolver. Então os escravizados, eles também eram utilizados ali na agricultura, eram utilizados nas construções, faziam trabalho doméstico, como a gente pode observar aqui esses dois personagens, esses dois escravizados da Roma Antiga. Então vai ter um diferencial, né?
Além deles serem adquiridos por meio de guerras, por meio de dívidas, por nascimento, os cidadãos romanos também poderiam adquirir pessoas escravizadas através dos mercados de escravos, que era uma prática muito comum também ali na Roma Antiga. Mas, afinal de contas, quais eram as condições de trabalho dos escravizados? Vamos lá. Eles não possuíam nenhum tipo de liberdade, também não possuíam direitos, tinham apenas deveres. Eles eram obrigados a realizar todos os trabalhos ordenados pelos proprietários ou pelo Estado. Estavam presos à condição de escravizados, ou seja, eles não podiam deixar seu posto para buscar melhores condições de trabalho. Os escravizados domésticos, eles tinham uma condição um pouquinho melhor que a dos demais, já que eles tinham que estar bem vestidos e apresentados ali para receber visitas e servir aos seus proprietários, né? O trabalho deles, no geral, não era remunerado, eles não tinham dinheiro ou direito a qualquer tipo de bem. O escravizado recebia do seu proprietário apenas o alimento suficiente para sobreviver e vestimentas básicas e um local para dormir. Os castigos físicos foram muito comuns, foram muito empregados, eles eram utilizados ali para punir atos de desobediência, erros ou tentativas de fuga dos escravizados. Agora vamos observar outro tipo de trabalho desempenhado ali na antiguidade. Vamos falar ali da Idade Média, aquele período que vai entre o século V e o século XV na Europa. Então esse tipo de trabalho é chamado de servidão. A servidão, ela era um sistema intermediário entre a escravidão e o trabalho livre. Os servos, eles não são considerados propriedade de seus senhores, mas eles estão vinculados, eles estão presos à terra em que trabalhavam. Em troca disso, eles recebiam proteção e acesso a essa terra. Eles eram obrigados a trabalhar para o senhor feudal e entregar parte da produção a ele. E para a gente continuar falando sobre servidão, nós viemos aqui para a Idade Média. Como vocês podem observar aqui, nós temos servos trabalhando aqui no arado à terra. Então a servidão ela era caracterizada principalmente pela dependência do servo em relação ao senhor. Na antiguidade, esse sistema funcionou de maneira específica. Os camponeses podiam cultivar a terra de um proprietário rural, mas eles eram obrigados a pagar tributos a eles. Esses tributos, geralmente, eles eram pagos em parte de colheita dos servos, o que os deixava ali constantemente em dívida com o proprietário e, de certa forma, eles estavam presos à terra. Embora não fosse ali um regime de escravidão, os senhores usavam seu poder para obrigar os servos a permanecerem em suas terras, garantindo assim a cobrança de tributos elevados. Agora a gente vai falar de um outro tipo de trabalho desempenhado também na antiguidade. Afinal de contas, nem só de mão de obra escravizada e de servidão viviam ali os trabalhadores da antiguidade, tá? Então, nesse tipo de trabalho, aqui o trabalho livre, aquele trabalhador ele não era preso a nenhuma pessoa ou obrigação com o Estado. Geralmente eram pequenos comerciantes, artesãos, pequenos proprietários rurais e desempenhavam ali diferentes prestações de serviços. E na nossa aula, nós observamos aqui a diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Como vocês podem observar aqui à frente, nós temos aí personagens que representam esses três tipos, essas três formas de trabalho ali na antiguidade. Então, a escravidão, ela envolve a completa falta de liberdade e propriedade do escravo ao seu senhor. A servidão, por outro lado, ela era um sistema intermediário em que os servos estão vinculados à terra do senhor feudal e tinham que desempenhar ali aquele trabalho em troca de proteção, de abrigo e entregar parte da sua produção ao senhor. Por outro lado, o trabalho livre ele oferecia liberdade pessoal aos trabalhadores, permitindo que eles escolham seus empregos e recebessem o pagamento pelos seus serviços. Então, compreender esses sistemas históricos é essencial para apreciar a evolução do trabalho e dos direitos humanos ao longo do tempo. E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital sobre escravidão, servidão e trabalho livre na antiguidade. Agora vamos para o nosso aplicando.
Chegamos então naquele momento de colocar em prática o que foi aprendido aqui na nossa aula, então muita atenção na leitura aqui da nossa questão. A escravatura na Roma antiga foi praticada desde os tempos mais remotos dos reis, mas seu desenvolvimento em grande escala foi consequência das guerras de conquista. Então, sobre a escravidão na Roma antiga, é correto afirmar que a alternativa A assemelhava-se à escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois era determinada pela procedência e pela raça. A alternativa B aumentou significativamente durante a expansão romana pelo Mar Mediterrâneo. A alternativa C atingiu o auge com a ocupação romana na Germânia e de territórios da Europa Central. Ou a alternativa D diminuiu bastante após a implantação do Império e foi abolida pelos imperadores cristãos. Então, se resta alguma dúvida aqui em relação a essa questão, a gente vai eliminando as alternativas incorretas. Então, olha só, a alternativa A está dizendo que era semelhante à escravidão praticada no Brasil colonial. E a gente viu que não, né? Porque a procedência dos escravizados aqui no Brasil colonial, ele obedecia a um critério racial. E na antiguidade isso não acontecia. A escravidão ela era por meio ali de dívidas, de prisioneiros de guerra, nascimento ou vendas nos mercados. Então não vai obedecer somente a esse critério, vão ter outros, então a gente já elimina aí a alternativa A. A B está dizendo que os romanos eles aumentaram seu quantitativo de escravizados através da expansão ali no Mediterrâneo. E lembra que no comando da questão o que está dizendo? Que a escravidão ela vai aumentar por meio das guerras de conquista? Então, estou mais propensa a acreditar que seja esse o caso, já que a expansão romana ali pelo Mediterrâneo, ela vai se dar por meio de guerras. Então, vamos deixar de stand-by essa questão. A alternativa C está dizendo que o auge vai acontecer através ali da ocupação romana na Germânia e na Europa Central. Mas o que nós vamos ver ali no final da Antiguidade vão ser os povos germânicos invadindo ali o território romano, o Império Romano. Então a gente também já desconsidera essa alternativa. E a D, que ela diminuiu após a implantação do Império. Não, o Império também vai utilizar em larga escala a mão de obra escravizada. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. E vamos observar aqui então o nosso gabarito comentado aqui do nosso aplicando. Presta atenção, na antiguidade a principal forma de conseguir escravos era por meio de guerras. Então, o território inimigo ele era conquistado, suas riquezas apreendidas e a sua população era, portanto, escravizada. Então, parabéns a você aí que acertou a nossa questão. Vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos então recapitular o que nós vimos aqui na nossa aula sobre os diferentes tipos de trabalhos na antiguidade. E o primeiro deles que nós vimos foi em relação ao trabalho escravo, aquele em que a pessoa era obrigada a trabalhar para proprietários ou para o Estado. Então, lembrando que na antiguidade as formas de conseguir escravizados era por meio de guerras, por meio de dívidas ou também de nascimento. Então, não obedecia aquele critério racial da escravidão moderna que foi empregada aqui no Brasil. Então, os escravizados, eles não recebiam salário, eles viviam sob constante vigilância e sofriam maus tratos. Outro tipo de trabalho desempenhado também que nós observamos foi o trabalho da servidão. Então, esse tipo de trabalho ele foi empregado durante a Idade Média, entre o século V e o século XV. Então, os servos estavam ligados ali à terra por meio de obrigações. Então, parte do que era produzido, eles deveriam deixar com o senhor feudal, que era o proprietário ali do feudo. Esse tipo de trabalho ele era feito em troca de proteção e abrigo que os servos necessitavam ali. Então, outra forma também de trabalho que nós observamos foi em relação ao trabalho livre, aquele em que o trabalhador não estava preso a nenhuma condição, ali, a nenhuma obrigação, nem aos senhores ou ao Estado, por exemplo. Então, o trabalhador livre, ele tinha uma maior autonomia para desempenhar suas funções de acordo com as suas habilidades, né? Então, tinham ali o ferreiro, o agricultor, pequenos proprietários, estavam ali na condição de trabalho livre.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir @Contraturno Digital. Até a próxima!